Num parque de diversões, um carrinho de massa igual a 50,0 kg percorre o trajeto representado na figura, partindo do ponto A sem velocidade inicial e parando no ponto D. Portanto, ponto A até ao ponto D. O módulo de aceleração do carrinho no percurso entre os pontos C e D é igual a 3,0 metros por segundo quadrado e a distância entre aqueles pontos é de 12,0 metros. Considere desprezável o atrito no percurso entre os pontos A e C. Selecione a alternativa que completa corretamente a frase seguinte. No trajeto percorrido pelo carrinho entre os pontos A e C, o trabalho realizado pelo peso do carrinho, e vamos então fazer aqui uma pequena discussão antes de responder aqui e selecionar qual é a resposta correta. O carrinho vai desde o ponto A até ao ponto D, passando pelo ponto B e pelo ponto C. Claro que o carrinho tem peso e, é claro, à medida que o carrinho se vai deslizando ao longo desta trajetória, o peso vai deslocando o seu ponto de aplicação, vai havendo um certo deslocamento e vai havendo aqui trabalho realizado pela força-peso. Só que o trabalho realizado pelo peso ao longo desta trajetória curvilínea é quase impossível de ser calculado pelos processos que nós conhecemos. Mas podíamos fazer uma aproximação. Por exemplo, considerávamos que daqui até aqui o trajeto era retilíneo e calculávamos este trabalho. Depois admitíamos que, por exemplo, aqui, entre este bocadito e este bocadito aqui, o trajeto também era retilíneo e calculávamos este trabalho. Depois considerávamos, por exemplo, que desde este ponto até este ponto o trajeto também era retilíneo e calculávamos este trabalho. Depois considerávamos aqui mais um bocado e considerávamos que era praticamente retilíneo e calculávamos este trabalho. Enfim, aqui mais outro bocado, em que considerávamos que o percurso era retilíneo e, portanto, o ângulo entre a força e o deslocamento era constante, conforme era em todos os troços que considerámos atrás. No final, nós o que é que íamos fazer? Para calcular o trabalho total do peso, íamos somar estes trabalhos parciais. Eu penso que compreende que quanto mais pequenino for o deslocamento que nós consideremos, mais correto será o trabalho que estamos a calcular. Ou seja, vai resultar numa soma cada vez maior de parcelas, mas cada vez nos aproximamos mais do verdadeiro valor do trabalho do peso ao longo desta linha. Isto é feito com recurso à matemática no ensino superior. Mas o conceito é este. Mas temos a vida facilitada. E temos a vida facilitada porquê? Porque o peso é uma força conservativa. E o que é que significa que o que é que significa o peso ser uma força conservativa? Significa que o trabalho realizado por essa força só depende da posição final, que é o ponto C, e da posição inicial. Não depende do percurso por o qual o ponto de aplicação da força passou. O que quer dizer que nós podemos escolher aqui dois percursos que nos dão muito jeito e para os quais nós sabemos calcular o trabalho do peso. Se uma das características da força, e volto a repetir, é que o trabalho realizado pelo ponto de aplicação dessa força só depende da posição final e da posição inicial, então em vez de calcular esta infinidade de trabalhos aqui, que não sabemos a este nível do curso, vou escolher um outro percurso. Vou considerar que o corpo vai percorrer esta trajetória. Querem ver? Na vertical, até ali, e agora na horizontal. Se uma característica das forças conservativas é que o trabalho realizado por elas só depende da posição final e da posição inicial, então a única coisa que tenho que fazer é calcular o trabalho até aqui e agora daqui até ali. Vou repetir. Trabalho na vertical e agora o trabalho na horizontal. Mas estes trabalhos nós sabemos calcular. Porquê? Porque desde o ponto A até ao plano ou à cota onde está o ponto C, a força aponta para onde? Aponta para baixo. O deslocamento também é de cima para baixo. Quanto é que vale o ângulo entre a força e o deslocamento? Vale zero. Então, quanto é que vale o trabalho? O trabalho, como sabemos, é força vezes o deslocamento vezes o cosseno que a força faz com vezes o cosseno do ângulo que a força faz com o deslocamento. Ora, a força e o deslocamento
neste trajeto fazem um ângulo de 0 graus. Portanto, o cosseno, até aqui, o cosseno de 0 é 1. E a força, explicitamente o que é? É mg. Então, quanto é que vale o deslocamento? Vale h. Então o trabalho realizado pela força desde este ponto até aqui em baixo é mgh. E quanto é que vale no trajeto horizontal? Pois, o trajeto horizontal vale 0. E porquê é que vale 0? Porque o deslocamento e a força fazem entre si permanentemente um ângulo de 90 graus. E o cosseno de 90, quando utilizarmos a expressão do trabalho, o cosseno de 90 é 0. Portanto, o trabalho ao longo deste percurso aqui é nulo. Ou seja, o trabalho de A para C, quer seja calculado por aqui, quer seja por este processo alternativo, porque a força é conservativa, daria sempre mgh. Isto serve unicamente para alargarmos um pouco mais os conhecimentos e para que não fosse tão árida a resolução deste exercício. Por isso é que no formulário nós encontramos esta expressão: trabalho da força conservativa é igual, mas de sinal contrário à variação da energia potencial. Vamos ver quanto é que seria a variação da energia potencial. Ora, a energia potencial, o corpo está no ponto A, passa para o ponto C, ou seja, a variação da energia potencial será a energia que ele tem aqui menos a energia que ele tem ali. Potenciais, obviamente. Quanto é que vale a energia que ele tem aqui? Bom, pode valer 0 se nós considerarmos que aqui é a origem para a medida desta altura. Então será a energia aqui, que é 0, menos a energia ali. Quanto é que é a energia potencial ali? É mg vezes h. Então quanto é que varia a energia? A energia varia porque é a energia final, que é 0, menos a energia inicial, que é mgh, ou seja, fica 0 menos mgh aqui. Portanto, a final será 0 e aqui fica o quê? Isto é energia final menos a energia inicial. A energia inicial é mgh. Ok? Mas o que está entre parênteses é negativo. O que está entre parênteses é negativo. E o que é? O que está entre parênteses é a variação de energia potencial. Há bocado quanto é que dissemos que era o trabalho do peso? Dissemos que era mgh. Então para que sejam iguais, uma vez que o que está aqui dentro é menos mgh, eu tenho que colocar ali um sinal menos, para que o trabalho da força conservativa seja igual e de sinal contrário à variação da energia potencial. Porque se não puséssemos o menos, dava o trabalho da força conservativa igual a menos mgh, o que não é, porque nós há bocado vimos que era mgh. Por isso é que aparece aqui o sinal negativo. Penso que estamos em condições agora de poder responder. Ora, no trajeto percorrido pelo carrinho entre os pontos A e C, o trabalho realizado pelo peso do carrinho é igual à variação da sua energia potencial gravítica. Não é, porque se fosse igual, a variação, repare que é o que está dentro de parênteses, a variação é menos mgh. E o trabalho, vimos há pouco, que é mgh. Portanto, não é igual. É simétrica da variação da sua energia cinética. Ora, a energia cinética aqui em cima é 0. A energia cinética aqui é positiva. Portanto, a energia cinética teve uma variação positiva. Se diz aqui que é simétrico, então não. Então fica o trabalho negativo. Portanto, também não pode ser. É igual à variação da sua energia mecânica. Bom, aqui é que nem pensar, porque a energia mecânica não varia. Não varia porquê? Porque não há forças dissipativas aqui a atuar entre o ponto A e o ponto C. Portanto, a única opção que nos resta é a D, e é essa que será verdadeira. Porquê? Porque é simétrico da variação da sua energia potencial gravítica. Simétrico da variação da energia potencial gravítica. A variação da energia potencial gravítica é o que está aqui entre parênteses. Portanto, a opção correta é a opção D.